Paz e saúde para você, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti com mais um tema coerente da fé cristã. E um amigo assembleiano me pediu para comentar sobre os motivos da decadência da Assembleia. E é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. A Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal brasileira e de uns anos para cá ela tem tido muitos comportamentos nada a ver com o evangelho e é por isso que muita gente tem saído de lá. Então nós vamos comentar sobre 9 motivos da decadência espiritual da maior denominação pentecostal do Brasil. Estou falando da Assembleia. Quando eu falo da Assembleia, como eu sempre ressalto aqui, outras denominações também se enquadram, ok? Vamos lá. Primeiro, o estilo piramidal. Isso atrapalha a espiritualidade, porque tem uns figurões lá que se acham donos das pessoas e não são. Estão no topo da pirâmide, no topo da convenção, e da convenção pretendem ditar as regras para todos os demais. Alguns se cansam, outros gostam dessas regras porque têm algo a ganhar. Servem como um muro de proteção para os líderes. Estão ali porque querem, assim que um líder cair, ficar no lugar deles. Uma falsidade sem fim. O segundo motivo é a bajulação. Tem muita bajulação na Assembleia de Deus. Os pastores presidentes, é claro que nem todos os pastores na Assembleia de Deus têm o título de presidente. Somente aqueles que presidem um campo, tá? E a galera gosta de chegar nesse posto porque recebem algumas regalias por isso. E recebem também muita bajulação. É que tem gente que gosta de bajular. E os presidentes, muitas vezes, eu não vou generalizar, mas a porcentagem é muito alta, gostam de ser bajulados, tá? De forma que se você presenciar um culto de aniversário de pastor presidente numa Assembleia de Deus, você, se for uma pessoa do bom senso, vai vomitar. De tão nojento que é o número de bajulação e bajuladores, pessoas que sobem no púlpito somente para rasgar seda ao pastor presidente. É simplesmente horroroso, ok? Outro motivo é o estrelismo que é promovido ali, tá? Eles veem isso no próprio pastor presidente, mas promovem também algumas figuras que eles consideram celebridades, como cantores e pregadores, que daí a pouco vão começar a pregar e cantar por altos valores, se considerando verdadeiras estrelas de Jesus. O problema é que o povo gosta disso também, e o próprio povo leva a culpa por esse fenômeno, porque se o pessoal não aprovasse esse comportamento, com certeza isso não teria nem mesmo se iniciado. É aquela frase que eu sempre digo, né? O circo só fica na cidade enquanto o povo está gostando do palhaço, ok? O quarto motivo é a exorbitância. Esses pastores presidentes e muitas vezes os seus familiares, né? É porque também ocorre um problema, eu nem escrevi aqui, é o nepotismo eclesiástico, onde o pastor presidente assalaria não somente a si mesmo, mas os demais ou alguns membros da sua família, tá? E aí sai muito dinheiro para esses caras, e de forma exorbitante. E essa exorbitância leva a uma quebra de padrão. Os irmãos têm um padrão naquela comunidade, naquela denominação, né? E muitas vezes são trabalhadores ganhando pouco, e ao observar o líder religioso, o pastor presidente naquele lugar, percebem uma enorme diferença, no qual o cidadão mora em muitas ocasiões em condomínios, em casas luxuosas, com salários extremos, tá? Bem diferente do padrão da maioria, e essa exorbitância é também um dos principais motivos da decadência espiritual dessa denominação. Ok? Eu quero frisar aqui que isso tudo é um comentário denominacional, ok? Porque a Assembleia de Deus, assim como qualquer outra, não é a igreja são pessoas, muitas vezes presentes ali, né? E a igreja que está presente na denominação, muitas vezes está ali por ignorância, né? Tá vendo a barbaridade que está acontecendo, mas ainda não se tocou para sair. Então eu ajudo essas pessoas com os meus vídeos, ok? Outra coisa, além da exorbitância, tem a falta de transparência, né? Tem muito pastor honesto, né? Não vou falar aqui sobre o título, não vou hoje comentar sobre o título pastoral, se pode, se não pode, não. Não vou comentar nem sobre as doutrinas, se estão erradas ou não estão,
É lógico que eu não concordo com a doutrina assembleiana, mas vamos falar. Tem muito pastor de congregações pequenininhas dentro da Assembleia de Deus, tá? Que são honestos, que colocam do seu próprio bolso, que amam demais fazer o que fazem, tá? Nem eles próprios concordam com a falta de transparência. O que eles fazem, esses pastores de igrejas menores, é muitas vezes colocar do seu bolso e, além disso, levar todas as contribuições da sua pequena igreja para uma sede, para uma matriz, para o bolso do pastor presidente, tá? A falta de transparência tem levado muita gente a se desgostar da Assembleia de Deus, e esse é um dos fatores principais da decadência espiritual dessa denominação, tá? Nós temos um outro fator aqui, que são as dissidências. O povo já não aguenta mais, parece que todo dia uma nova Assembleia de Deus nasce, eles só mudam o nome do ministério na frente, né? Então você vai ver Assembleia de Deus Ministério Jesus, Assembleia de Deus Ministério Fé, Assembleia de Deus Ministério A Graça, Assembleia de Deus Ministério, enfim, né? Mas é tudo baseado no início, né? Aquilo que eles chamam de mãe, tá? A Assembleia nasceu oficialmente no Brasil em 1911, tá? E desde então mudou muito os seus primeiros motivos, tá? Sim, a gente pode dizer que no passado a Assembleia teve motivações extraordinárias e infelizmente isso mudou ao longo do tempo. Templolatria. Tem muita gente que idolatra e investe muito para templos luxuosos dentro da Assembleia, de forma que quando a igreja é uma sede, né, significa que ela é a cabeça de outras filiais, todas as rendas, né, o que entra nas congregações menores, deve ser levado para essa matriz, e essa matriz, vamos dizer assim de uma maneira pejorativa, capricha no luxo, irmão, tá? E não tem nada de evangelho nisso. Jesus está bem longe, tá? Então, outra coisa, além da templolatria, o desleixo com as filiais. Como eu já disse aqui, a matriz leva tudo e as filiais, que são aquelas pequenininhas que às vezes estão em bairros distantes, além de não ajudar em nada as pessoas que estão ali, ainda suga o seu dinheiro. Essa é a grande verdade. Revoltante, mas é assim que acontece. E por último, a politicagem, que é horrorosa. Sempre tem um candidato que eles querem eleger e eles, infelizmente, fazem de tudo para que os membros sejam manipulados a isso. Praticamente, se pudessem, arrancariam o título de eleitor das mãos dos irmãos para elegerem determinado candidato. Isso é nojento e está acabando com a espiritualidade, o pouquinho que ainda restava nessas denominações, ok? Então esses são os 9 motivos que têm levado a maior denominação pentecostal do Brasil a uma verdadeira queda.